Graças e paz, irmãos. Podem sentar. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 17 ao 27. Esse ano 2018, nós vamos meditar durante a escola dominical sobre os reis de Israel. E o primeiro rei que nós vamos ver é o primeiro deles, Saul. E a gente percebe aqui em 1 Samuel que os preparativos divinos para o estabelecimento da monarquia em Israel revelam que a sobrevivência e segurança da nação não dependem da monarquia em si, mas de um monarca cujo coração seja humilde e confiante perante o Deus da aliança. Essa passagem que nós vamos meditar agora está dentro da divisão do livro que começa no capítulo 8:1, quando os anciãos de Israel vão até Samuel em Ramá, e vai até 15:35, quando Samuel deixa Saul e retorna para Ramá. Esses capítulos descrevem o estabelecimento do reinado sobre a nação de Israel e o advento de Saul também como primeiro rei. Nós vemos no livro, até a nossa passagem, que a respeito da instituição da monarquia de Israel, que em primeiro lugar ela foi motivada pelo pedido do povo. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, a gente lê o seguinte: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. A gente vê no versículo de número 6 como Samuel viu esse pedido. Ele não se agradou do pedido, ele sentiu-se rejeitado como profeta, como homem de Deus, rejeitado também por sua velhice, já que você é velho, entende? Estabelece logo sobre nós um rei para que nos governe. Samuel se sentiu rejeitado. Além disso, ele não se agradou do pedido e se sentiu humilhado por causa da acusação feita da atitude dos seus filhos. Isso é uma coisa interessante no livro, porque o livro começa falando sobre a atitude dos filhos rebeldes de Eli, e como Samuel se contrastava com os filhos desse sacerdote. Enquanto eles desprezavam o Senhor, Samuel crescia em estatura e também na graça do povo e na graça de Deus, e Deus começou a usar Samuel. Mas na frente, Samuel, velho, como Eli era velho, teve a infelicidade de ouvir que os seus filhos não andavam nos caminhos do seu próprio pai. E no versículo 7 a gente vê como Deus viu o pedido do povo. Ele diz para Samuel: olha, não é a você que o povo está rejeitando, mas a mim. Eles não me querem como rei sobre eles querem ter um rei como todas as outras nações têm. A gente vê também, em segundo lugar, que a monarquia foi aprovada pela permissão de Deus. Em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Deus disse para atender o pedido do povo. Deus disse que ele havia sido rejeitado pelo povo, que não queria o seu reinado sobre ele, e Deus disse que Samuel deveria explicar ao povo qual será o direito do rei que haveria de reinar, no versículo de número 9. E então Samuel explica o direito do reino, como o povo seria oprimido com a chegada de um monarca, como eles deveriam pagar tributo e deveriam servir a esse rei. Mas, em terceiro lugar, a monarquia foi mantida pelo povo, mesmo a despeito de todas as advertências, como a gente vê em 1 Samuel 8:19. Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos como as outras nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Mesmo diante de toda advertência, o povo disse: não, a gente quer um rei sobre a nossa vida, queremos ser como as outras nações. A gente toma umas escolhas, umas decisões que depois a gente se prejudica, né? Mas, a respeito da escolha de Saul como o primeiro rei de Israel, a gente vê no contexto antes da nossa passagem, no capítulo 9, versículos 15 a 17, que Saul ele foi escolhido por Deus. O versículo 15 diz assim, do capítulo 9: ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar,
o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. O que é interessante a gente perceber aqui é quem Deus escolheu para ser rei sobre a nação. Alguém que era da menor tribo de Israel e da menor família dessa tribo. Quando Saul chega diante de Samuel, ele diz o seguinte: e para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Deus escolhe um homem de uma tribo simples e de uma família pequena para poder reinar sobre o seu povo. Em segundo lugar, a gente percebe que Saul foi ungido por Deus. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Deus escolhe, Deus unge o seu ungido, o seu rei, aquele que ele havia separado, mas Deus também capacita Saul a ser o homem que ele queria que Saul fosse. No versículo 6 e 7 do capítulo 10, e 10 a 13, a gente vê que o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conhecia, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. A gente percebe que o Espírito de Deus capacitou Saul para declarar a palavra de Deus junto aos profetas. E com essa capacitação do Espírito Santo, Saul surgiria como um outro homem, preparado da mesma maneira que Gideão e Jefté para obras de bravura. E a gente vê que Saul fez grandes coisas também, capacitado pelo Espírito de Deus. Então, olhando agora para o nosso texto, depois de olhar para esse contexto, a gente lê o seguinte: convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-os da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Deus está dizendo em outras palavras: vejam como eu sou um rei, e o verdadeiro rei que tem domínio sobre tudo e posso todas as coisas. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: não, mas constituí um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa a Gibeá.
E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. A gente percebe no estabelecimento da monarquia em Israel 4 coisas a respeito de Deus. A primeira é a onisciência dele. Já na lei, Deus havia declarado como o rei deveria viver na presença dele, como deveria ser o trato da nação para com o rei. Antes mesmo que a nação pedisse o rei, Deus já havia estabelecido os critérios do reinado. Deus conhece tudo a respeito do passado, presente e futuro. A gente vê também a respeito de Deus, a soberania de Deus em escolher quem Ele quer para colocar sobre o reinado e o governo do seu povo. E a gente vê na Bíblia que não apenas sobre o seu povo, mas sobre todas as nações, Deus tem completo direito, autoridade para poder estabelecer quem Ele quer sobre os reinos dos homens. A gente vê isso em Daniel, que Ele levanta quem quer e abate também a quem lhe apraz. A gente vê em terceiro lugar sobre Deus que é Ele que unge os seus escolhidos e também é Ele quem capacita para a obra que Ele mesmo tem chamado por meio da ação do seu Espírito. A gente vê no período dos juízes, onde Samuel é o último a julgar Israel antes do período da monarquia, como Deus vinha, capacitava os juízes para a obra que Ele havia determinado. E da mesma forma hoje o Senhor levanta líderes na sua igreja, capacita e unge a sua igreja para a obra que Ele tem nos chamado a fazer. Em relação à monarquia, e dentro do texto que nós lemos, que é o nosso texto devocional, a gente percebe que o rei estava sujeito ao grande rei que muda e governa o seu coração. Mesmo a nação tendo um rei, ela não podia esquecer que existe um rei sobre os reis e que este rei deve se submeter às leis do pacto, às leis da aliança que o próprio Deus havia estabelecido com a nação de Israel. Os homens podem exercer autoridade. Deus estabelece líderes e dá a esses líderes autoridade. Mas todo líder precisa se lembrar que existe um rei sobre eles. Eles não são livres para reinar da forma que querem reinar. Em segundo lugar, os súditos devem se submeter ao direito do reino, que implicava em respeito e honra ao rei, e neste caso, Saul. Os que desprezaram Saul foram chamados na palavra de Deus como filhos de Belial. Olharam para Saul e desprezaram Saul. Quiseram um rei que os pudesse livrar dos seus inimigos. Deus escolhe o mais forte e o mais alto entre eles. E depois eles olham para o rei que Deus havia escolhido e despreza esse rei. A Bíblia chama esses homens de filhos de Belial. A gente precisa orar pelos líderes e respeitar aqueles que Deus levanta como autoridade sobre as nações e sobre o seu povo, mesmo que a gente não concorde com tudo que eles fazem ou são. Deus nos abençoe, meus irmãos. A gente apenas começou a olhar um pouco para a vida de Saul. A gente vai continuar meditando um pouco na vida dele e olhando para o declínio desse homem que começou bem, mas terminou mal. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso verdadeiro rei. O Senhor reina sobre a nossa vida, o Senhor é rei sobre todas as nações. Pai, toda autoridade no céu e na terra está sujeita à tua vontade. Mesmo os reis do mundo, tua palavra diz que o Senhor muda o coração deles. O Senhor mudou Saul, o Senhor mudou o coração de Saul, o Senhor transformou a vida desse homem e o Senhor também continua mudando o coração dos reis, dos líderes que o Senhor levanta, para que no final de todas as coisas o propósito soberano da tua vontade se cumpra em Cristo Jesus. Eu quero bem dizer ao Senhor, porque nós antes estávamos debaixo de um reino e fomos transportados para o reino do teu Filho, e mesmo tendo autoridade dada pelo próprio Senhor, nós entendemos que estamos debaixo de uma autoridade maior, que é a do Senhor Jesus, e fazemos tudo aquilo que Ele nos pede. Nos encontre, Pai, como súditos que olham para o nosso Rei e não o despreza,
mas o reverencia, se submete e o honra com os nossos presentes, mas também com a nossa vida. Queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor, durante esse ano, fale ao nosso coração pelas devocionais que vamos meditar aqui na escola dominical, mas também pelas lições da escola bíblica, que cada professor seja usado pelo Senhor e o teu Espírito mesmo capacite a cada um no preparo do estudo e também na transmissão da tua mensagem, aplicando a mensagem ao coração da tua igreja, para que todos nós possamos não apenas sermos enriquecidos intelectualmente, mas transformados no nosso caráter, semelhança do teu Filho. Muito obrigado por tudo. Abençoa essa manhã e tudo que ainda vai acontecer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Convido o Ministério de Louvor, vamos adorar o Senhor.